aguento mais! Tem personagem que quando eu pego na mão é praticamente essa sensação. Eu não consigo mais ler, achar bom, me divertir com alguns quantos personagens. Eu sei que tu também não aguenta mais um monte de personagem de quadrinho e eu também não. Tem alguns deles que anda, não acontece nada, feijoada, e outros que daí vai lá, acontece mundos e fundos, meu Deus, dá uma reviravolta, cabeça pra baixo, feijoada pra cacete, e depois volta. E aí é como se não tivesse acontecido. E essa coisa de vai e volta e reboot, retcon e coisa arada, que faz com que a gente perca o tesão de alguns personagens. Eu tenho aqueles que eu não consigo mais ler, porque eu já tô enjoado, que eu já dei minhas chances todas possíveis, ou enfim, que eu li tanto que eu não aguento mais também. Então, hoje vamos ver o que eu não gosto, e daí vai ter problema, eu vou me arranjar com uma galera, uma revelação também que vai fazer você cair da cadeira, ou não. Então vou citar para vocês quais são os personagens que eu não gosto mais, que eu não consigo mais ler, e o porquê disso. Sei que você vai se identificar, e daí eu também quero depois que você também contribua ali nos comentários dizendo quais personagens que você não aguenta mais ler e por quê. Vou começar por aquele que eu acho que foi um dos personagens que eu me enjoei, porque eu li muito, e chegou uma hora que eu tava lendo e eu dizia, pô, mas isso aqui não tá mais pra mim, que é o Homem-Aranha. Homem-Aranha, ele funcionou muito comigo por muito tempo. Eu peguei ali a fase pré-saga do clone, que foi quando que eu comecei a ler e me inteirar mais, foi a primeira coisa que eu li do Homem-Aranha ali, foi um pouco antes da saga do clone. E assim, gostava bastante, adorava aquilo, tinha coisas como o Aranha de Aço, sabe? Uma coisa assim que só quem for velho e que leu na época vai lembrar, porque é um negócio que totalmente foi descartado, não sei se alguma vez foi utilizado de novo, mas enfim, esse uniforme aí aconteceu e foi marcante numa época. E inclusive nessa época eu me lembro muito que tinha o Rosa, né? Ele era um grande inimigo do Aranha naquele momento, enfim, é o filho do Fisk, né? O filho do Rei do Crime. E cara, assim, li um monte lá naquela época, depois eu tive acesso aos quadrinhos mais antigos com um amigo meu ali, que ele tinha uma coleção vasta e muito quadrinho mais antigo do Homem-Aranha, que eu achei espetacular. Que assim, não vou me lembrar exatamente quem eram os autores, né, mas era aquela fase desde o uniforme negro, antes também alguma coisa, e depois assim surgimento do Duende Macabro, coisas assim que me fizeram amar o personagem, adorava. Depois fui ler umas coisas mais atuais, vamos dizer assim, né, pra época, é claro, né, que foi aquela fase antes dos super-heróis premium. E ali eu já via coisas muito boas e algumas coisas que eu dizia, não é tão legal mais assim, né? E o tempo foi passando, daí um bom período eu fiquei sem ler o Aranha, por causa que tava de super-heróis premium, Panini entrando. Toda essa fase aí, meio que ela não foi acompanhada por mim no momento. Porém, depois de algum tempo, eu fui ler essas histórias, e várias histórias pós o Straczynski, algumas coisas do Straczynski, o nome Straczynski me estragou a vida, né? O Straczynski. E eu acho que ali aquele final, com a Gwen voltando, aquela coisa ali, de pecados pretéritos e umas coisas aradas aí, que me deu um negócio que, assim, ali foi o momento, acho, de ruptura total e absoluta, porque eu li, depois disso, muito pouca coisa do Homem-Aranha. Quando eu li, foi coisas tipo os spin-offs de Guerra Civil, do Aranha, e nada mais me bateu, nada mais me funcionou, nada. Então eu não li mais, e hoje quando que eu vou reler, por exemplo, tem a playlist aqui que eu tô revisitando tudo aquilo que eu tenho aqui da Marvel, na lista de super-heróis premium, enfim, né, desde Massacre dos X-Men lá, que massacrou todo mundo, e pretendo ir até a Queda dos Vingadores. Eu tô lendo várias coisas do Homem-Aranha aí no meio, e algumas coisas batem, mas a maioria me dá uma canseira. As coisas de linha, assim, os mensais do Aranha realmente me deixam bem cansado, não tenho mais vontade nenhuma. Não li, por exemplo, o Homem-Aranha Superior, você leu? Não li, não vou ler. O que eu li do Aranha, assim, de mais recente foi realmente
O Chip Zdarsky, a fasezinha dele lá, que também pra mim é qualquer coisa. E algumas outras coisinhas ali perdidas, como, por exemplo, quando que entrou o Nick Spencer ali, eu não consegui levar muito na fé isso aí. Enfim, nada do Aranha me pega mais. E acho que esse é o personagem que eu menos tenho contato. Na verdade, não. Os outros dois eu tenho menos contato ainda. E para continuar, o outro personagem que eu não posso mais ver na frente é o Wolverine. Ah, agora vai ter gente esperneando em casa. Olha, o Wolverine, assim, eu adoro a fase do Larry Hama. Melhor coisa do Wolverine que eu li na vida. Toda aquela fase ali, eu acompanhei muito dela lá na época que foi lançada lá pela Abril. Amava o Wolverine, e daí depois, com o tempo, foi passando, poucas coisas assim que eu li mais recentes, mas, por exemplo, uma coisa do Wolverine que eu adorei, assim, depois do Larry Hama, foi justamente aquela pequena fase do Warren Ellis ali, que vai ser republicado aí pela Panini, Tudo de Matar. E esse encadernado eu pretendo até trazer aqui, porque eu tenho ele em formato antigo, então é um quadrinho que eu gostava muito, mas faz muito tempo que eu não reli. Então acho que tá na hora de ver se bate faz o teste sei lá, X anos, para ver se ainda bate, se ainda é bom o suficiente para mim gostar desse Wolverine aí. Mas o problema é que depois disso, uns bons anos depois, veio toda aquela loucuragem trazida por causa de Origens. Wolverine Origins mostrou o passado dele, mostrou realmente como que ele ganhou, como que ele, na verdade não é como que ele ganhou poderes, né, mas na verdade é como que ele se descobriu mutante, né, quando que ele surge lá com as garras e daí vem umas grandes reviravoltas aí, etc, de passado e coisa. E já o Origins eu achei ruim na época que saiu. Eu pensei assim, pô, tipo, a arte bacana, beleza? Mas o roteiro, assim, não consegui engolir aquilo lá. E depois eu fui ler aquele... Mais ainda, não tava contente com a origem do Wolverine, eu fui ler o Wolverine Origins depois que teve, deles revisitando o passado do Wolverine, até o Steve Dillon fez a arte de algumas coisas ali do meio, que eu me lembro. E eu li aquilo incrédulo, pensando assim, massacraram o meu garoto. Depois disso, o Wolverine não consegui mais ler. Tudo que eu li do Wolverine, nada mais bateu. Assim como as coisas do Homem-Aranha, nada mais fez sentido. E eu não consegui mais gostar de nada do Wolverine. Li até agora que eu fiz a experiência de ler todas as coisas de Krakoa ali, né? Li esse Wolverine aí do Benjamin Percy e pra mim é bem qualquer coisa. Bem qualquer coisa, não tá inspirado, não faz, assim, aquilo que funcionava com o Larry Hama, parece que funcionou com o Larry Hama só, e depois nunca mais deu muito certo aí com outros autores aí no Wolverine. Até li a Wolverina, a X-23, quando que ela virou Wolverine aí, acho ok, não acho ruim, mas não acho bom, acho que é ok. E também esse Wolverine do Benjamin Percy também é ok. Ler um negócio que não me agrada tanto, me tira o ânimo mesmo. E por isso que o Wolverine é um personagem também que eu não aguento mais. Não leio mais e se eu vou ler vai ser alguma coisinha pontual aqui e ali. Talvez alguma coisa antiga, como é o caso dessa daí do Warren Ellis que eu falei, que em breve vai estar aqui. E tem um monte de vídeo Wolverine aqui no canal, né? Assim como tem do Homem-Aranha também. Mas a maioria das coisas é tudo coisa antiga, porque são aquelas histórias que eu gosto e relendo, trazendo aqui pra vocês, pra indicar quadrinho legal. Até porque não vou focar em quadrinhos que eu não gosto, principalmente na hora de reler. E o último, agora sim, é o grande loucuragem da cabeça de todo mundo, que eu acho que vai ter pessoas que vão ficar incrédulas nesse momento, mas eu não consigo mais ler X-Men. É isso aí. Sei que vocês vão dizer assim, pô, mas tem um monte de vídeo dos X-Men, toda semana praticamente tem vídeo novo, sempre tem convidado falando de X-Men. Pois é, não é que eu não gosto dos X-Men. Eu gostei bastante. Tem muitos amigos que são fãs de X-Men, aquele velho ditado. Mas eu não consigo acompanhar mais. Por quê? Porque o que aconteceu comigo e os X-Men? Eu peço desculpa, meus colegas aqui, o Daniel do Poptopia, Von Deus, Fator X, Utopia X, todo mundo que já veio aqui e participou falando de X-Men e coisa. Vocês vão ficar de cara comigo? Espero que não. Mas eu não consigo acompanhar X-Men porque agora vocês vão entender meu trauma. Quando que eu comecei a ler X-Men, a primeira coisa que eu li foi aquela fase da equipe dourada, tá? Que era o formatinho da Abril, tinha a equipe dourada lá.
A arte era bacana, tudo mais, mas o roteiro era uma doideira total e absoluta. Não conseguia gostar daqueles X-Men lá. E daí, depois disso, depois dessa primeira experiência que não foi nem um pouco gostosa, eu fui ler as coisas antigas, como eu falei, que eu peguei emprestado desse meu amigo. E daí sim veio a explosão de amor que só os X-Men do Chris Claremont e do John Byrne, e claro, do Dave Cockrum também, nesse caso aqui, né, foram as histórias que eu li aí e que me fizeram me apaixonar por os X-Men. Mas acontece que depois disso, o tempo foi passando, daí eu fui lendo outras coisas do X-Men, gostando, algumas sagas eu gostava, outras nem tanto, e daí foram fazendo sempre mega sagas, mega sagas, mega sagas, e essas mega sagas foram me cansando bastante. E daí eu pensei assim, né, em um certo ponto eu disse assim, pô, é cansativo ler X-Men. É muita coisa para ler X-Men. Porque tu tem que ler não só X-Men, tu tem que ler X-Men dourado, azul, tu tem que ler X-Factor, tem que ler o X-Force, tu tem que ler Novos Mutantes, enfim. Foi inchando a bolha de X-Men e eu fui me cansando de ter que ler essas mega sagas que eram enormes e me cansavam, porque não era tudo que estava lá dentro que era muito bom, sabe? E isso foi me dando uma canseira. Porém, lá em certo momento, daí saiu os X-Men do Grant Morrison. E daí eu pensei assim, pô, X-Men do Grant Morrison, acho que vai ser legal. Novamente me apaixonei pelos X-Men. Nossa, X-Men é foda pra caralho. O Grant Morrison é genial. Uau! E na sequência, daí vem os X-Men do Joss Whedon. E de novo, uau, X-Men foda demais, lindo, maravilhoso, sensacional. E daí depois eu tive uma ideia genial, que não é nem um pouco genial. Pensei assim, pô, eu vou ler os X-Men de lá de trás, eu vou voltar, e eu não sei por que motivos, eu peguei assim, bom, tinha a saga dos 12, que teve lá na época dos Heróis Prêmio, enfim, e daí eu resolvi ler um pouquinho depois aí, quando eu dar umas viradas aí, né, um pouquinho, eu acho até que é meio que em paralelo com o Grant Morrison, ou um pouco antes do Grant Morrison. E daí tinha aquela galera que é muito ruim escrevendo X-Men. Daí tinha fanático nos X-Men, com aquele menino peixe, que eu achava um porre. Daí vira e mexe aparecia a Mística na equipe, e isso me dava um nó na cabeça. Tinha os relacionamentos dela com o Homem de Gelo, e eu só pensava, meu Deus. Tinha o Salvador Larroca desenhando, e daí eu não gostava dele. E o Greg Land, cara, foi uma experiência extremamente traumática. E eu não sei em que ponto que eu parei de ler, porque o trauma foi tão grande que tava lá aqueles caras lá, que eu não sei quem que era, acho que tinha um tal de Casey que escrevia. Eu nem fui revisar isso aqui pra falar pra vocês, porque foi trauma total. E eu chegou um ponto que eu disse assim, não, pelo amor de Deus, isso aqui realmente tá um porre, não tá mais nem a novelinha que eu gostava, tá um novelão turco, tá uma coisa fora da realidade, loucuragem, parecem mutantes da Record. Ali me deu uma tristeza enorme, eu disse assim, não vou mais ler X-Men. E daí surgiu Krakoa, daí tava lá o Jonathan Hickman, né, daí eu disse assim, Jonathan Hickman, não tem como dar errado. E foi bem no começo, mas aí deu errado. Eu simplesmente fui lendo tudo e daí simplesmente chegou naquela X de espadas lá. Daí eu disse assim, não, mas isso aqui tá com cara de Dragon Ball. Se é pra ler Dragon Ball, eu vou ler Dragon Ball. E larguei de mão de vez. Depois disso não peguei mais nada. Vira e mexe, vem alguém falar, porque tá legal, X-Men, beleza, não tô achando que tu tá me mentindo. Mas eu não tenho mais saco pra isso, eu não aguento mais X-Men. E daí assim, sai, republicam história antiga e coisa. Faz tempo que eu não pego as sagas antigas dos X-Men ali, que estão sendo relançadas, aquele formato ali de grandes clássicos, maiores clássicos, mas sei lá o que, de X-Men. Não peguei nenhum, porque a minha paciência com X-Men acabou com o X de espadas, e mesmo as coisas antigas, assim, eu vou guardar com carinho os X-Men do Grant Morrison, do Joss Whedon
E claro, os do Claremont, até que tem o Burn. Quando que o Burn sai, ali pra mim começa a desandar a maionese e fica uma loucuragem que não é pra minha cabeça. Tu tem que ter uma cabeça muito boa pra X-Men, porque tu tem que lembrar de muita coisa, tu tem que lembrar de muito personagem. O pessoal fazia um plot num ano e depois de 10 anos ele voltava pra aquele plot. Cara, isso aí foi a loucuragem total e absoluta que fez com que eu não aguentasse mais nem X-Men. E agora você, o que você não aguenta mais ler? E vocês vão dizer assim, pô, mas todos os personagens vão e voltam e não saem do lugar. Pois é, mas tem personagens que a gente aguenta. Por exemplo, o Demolidor é um que eu adoro, e o Cavaleiro da Lua também eu adoro, o Justiceiro também, que são personagens que anda, pica e não acontece nada. Depois, no fim das contas, tudo passa e era isso. Mas eu me divirto ainda. Não sei se você se diverte. Com qual você não aguenta mais, você não aguenta mais esse negócio aí que vai pra cima e pra baixo e não anda. Ou que, enfim, personagem que te encheu o saco mesmo. Comenta aí, vamos falar agora ali nos comentários. Beleza, galera? Obrigado para você que está sempre aqui, obrigado pela sua inscrição, caso você chegou aqui hoje. Seja bem-vindo, senta e pode mijar de porta aberta. Falou? Valeu, forte abraço e tchau!